Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai aos lares dos brasileiros de todos os estados do Brasil, do Distrito Federal, e temos sempre convidados que mostram o que é o verdadeiro poder, o poder público, privado, acadêmico, empresarial, o poder esportivo e o poder da imprensa. E hoje eu tenho um prazer muito grande. Um dos meus grandes amigos de décadas de amizade, eu tenho a impressão que estamos entrando quase na casa de 50 anos de amizade, e que quando eu presidi o Instituto de Advogados de São Paulo em 85, ele presidia a Associação Comercial, e um comum amigo nosso que já faleceu, o jornalista Rui Mesquita, era diretor do Jornal da Tarde. Nós três resolvemos fazer, naquela ocasião, uma campanha contrária ao aumento da carga tributária, com o título que o Guilherme imaginou, denominado Diga Não, Leão. E de lá a nossa luta foi bem sucedida. No dia em que iria ser anunciado, eles, no Jornal Nacional, foram obrigados a retirarem o projeto, porque o projeto era um projeto contra o contribuinte brasileiro. Guilherme Afif, secretário do Governo do Estado de São Paulo, secretário do Estado de São Paulo, em Relações Institucionais, e nós vamos conversar um pouco sobre o governo do Estado de São Paulo, conversarmos um pouco sobre os seus projetos, aqueles projetos que ele está cuidando. Então, o meu grande amigo, grande empresário, foi um dos grandes administradores da Ação Comercial de São Paulo e hoje secretário de Estado, foi candidato à presidência da República, eu votei nele na época em que foi eleito presidente Collor. Eu gostaria de começar o programa, meu querido Guilherme, dizendo o seguinte: eu gostaria de um dos projetos que mais me tem impressionado daquilo que você tem feito na Secretaria, que é esse chamado projeto do aprendiz. Eu queria que você falasse para os nossos telespectadores como é esse processo. Ives, primeiro, uma grande satisfação de nós nos reencontrarmos. Sempre estamos em contato, ainda virtual. Eu espero que na próxima seja pessoal. Ainda sob o impacto da pandemia, enfim, o virtual veio para ficar. Mas é prático. Mas eu morro de saudade de poder lhe dar um abraço pessoal. A recíproca é verdadeira. Segundo, dentro da nossa luta, da defesa do contribuinte, nos levou à Constituinte, e na Constituinte nós fizemos inserir um parágrafo, um artigo, que o cidadão tem o direito de saber o imposto que ele paga nos bens e serviços consumidos, porque sempre foi muito escondido aqui. E essa foi uma luta que nós inserimos na Constituição, depois veio a legislação, e hoje todo mundo que está nos ouvindo, olha a notinha fiscal, porque no rodapé acusa o montante dos impostos. Isso foi fruto dessa nossa luta, que começamos juntos no movimento em defesa do contribuinte. Mas entrando diretamente no nosso assunto, que é o aprendiz, essa é uma luta nossa depois de muitos anos. Na própria Constituição, nós fizemos inserir o artigo a respeito do aprendiz. É proibido todo e qualquer trabalho a menores de 14 anos, com exceção do aprendiz. Isso foi inserido na Constituição. 2, 3 anos depois de promulgada a Constituição, resolveram aumentar o limite de idade. É proibido todo e qualquer trabalho a menores de 16 anos, com exceção do aprendiz a partir dos 14 anos. Só que isso demorou para ser regulamentado, e só foi regulamentado no ano 2000, com a Lei 10.097. Mas, neste ínterim,
houve uma frustração muito grande, porque esse jovem, sem o acesso ao mercado de trabalho, sem a regulamentação da lei do aprendiz, o mercado deu preferência em contratar quem tinha experiência. Até porque quem não tinha experiência era um tabu, porque diziam que explorava o trabalho infantil. Ora, infantil nós sabemos. Agora que a adolescência é fundamental que se dê oportunidade de trabalho, até porque ele acabou, neste ínterim, sendo cooptado pelo crime organizado, principalmente nas regiões periféricas dos grandes centros. A lei veio, ela foi regulamentada, só que houve a obrigatoriedade de contratação de aprendizes nas empresas de médio e grande porte. E as micro e pequenas empresas não foram nem obrigadas e nem tampouco incentivadas a contratarem. E isto fez com que o projeto de aprendiz, hoje no Brasil inteiro, se nós tivermos 500 mil jovens na lei do aprendizado, é muito, quando o nosso contingente é de 2, 3 milhões. Aí o governador Tarcísio, na própria campanha, ele falou, nós temos que abraçar essa bandeira. E foi assim que o governo do Estado entrou, porque o aprendiz, quando a lei contrata, ela tem condições especiais. Esse jovem vai receber um salário mínimo hora trabalhada. E o trabalho dele é entre 4 e 6 horas. Portanto, se são 6 horas de trabalho, ele poderia receber 70% do salário mínimo, que, aliás, era o que era o salário de menor antigamente, era 70% do salário mínimo. Então, a lei colocou assim. Segundo, o fundo de garantia é só 2%. Terceiro, não tem verba rescisória, até por tempo determinado. Terminou. Então, seria vantajoso para a empresa se não fosse o custo do acompanhamento pedagógico a ser feito por entidades como os CAMPs, as guardias mirins, o CIE, né, que fazem um acompanhamento pedagógico do estágio desse aluno. E aí o governo do Estado falou, não, a pequena empresa não vai pagar isso. Quem vai pagar é o governo do Estado. Então, o governo assumiu o custo do acompanhamento para permitir que micro e pequenas empresas possam contratar aprendizes. E nós agora lançamos o programa com 60 mil vagas disponíveis e as empresas têm que ofertar essas vagas de contratar pelo menos um aprendiz nas micro e pequenas empresas. Esse é o trabalho que nós estamos envolvidos e o governador Tarcísio abraçou com entusiasmo. Meu caro Guilherme, é uma beleza esse trabalho e acho que realmente é uma forma de tirar o jovem de Cracolândia, etc., e uma oportunidade que vai se dando. Agora, Guilherme, na prática, essa alteração de 14 para 16 que foi feita, eu, por exemplo, comecei a trabalhar aos 14 anos de idade. E acho que isso foi muito útil na minha vida. Trabalhava no escritório, na empresa do meu pai, e foi lá que eu aprendi francês e, ao mesmo tempo, fui estar na França aos 18 anos de idade sozinho, não é? Tinha autonomia. Isso dá independência e, ao mesmo tempo, dá uma autoconfiança ao jovem, não é? Eu tenho a impressão que vocês, o jovem aprendiz, abre perspectivas para o Brasil. Agora, a parte de ensino, sendo 6 horas, eles têm uma possibilidade de continuar estudando sem que isso prejudique muito o descanso deles, não é? É obrigatório, aliás, o estudo. E isso é para alunos da escola pública que nós estamos oferecendo, exatamente para que eles possam, porque é de 4 a 6 horas de contrato de trabalho. Portanto, é o suficiente para ele estudar e poder também trabalhar sem largar o estudo. O que
Eu acho isso importantíssimo para a juventude. E vocês calculam em São Paulo, com esse projeto, terem aproximadamente quantas pessoas, quantos jovens, durante esses 4 anos de governo que vocês calculam, atingir uma população de quantas pessoas, quantos Olha, jovens? Ives, o que está sendo preparado na área da educação, ou essa história da escola de período integral, né? O que pretende o secretário da Educação e o governador é que na escola de período integral você já tenha um ensino técnico. Então, você tem um ensino básico, juntamente com o ensino técnico e com o projeto de aprendizado junto. Porque o que importa para nós? Esse aluno, tendo uma base técnica, o emprego dele vai ser muito mais viável do que se ele não tiver uma base técnica. Se ele já tiver um estágio, que é ele está trabalhando junto, ocupação em período integral dá a ele uma nova visão de mundo, Claro. porque muitas vezes esse aluno não tem em casa um paradigma para ele poder seguir, que talvez não tenha nenhum pai em casa, né? Que hoje você tem uma grande maioria, um grande número de mães comandando o lar. Então, no caso, o jovem começa a encontrar parâmetros dentro do mundo do trabalho. Ele começa a enxergar a possibilidade dele crescer, de até ele ser um empreendedor no futuro, por que não? Por isso, a micro e a pequena empresa dá para ele esse horizonte. E a microempresa é uma macrofamília, é um ambiente ideal para a formação profissional, junto com o ensino técnico e junto Muito com... bom. Isto nós podemos atingir cerca de 300 mil jovens dentro do processo. Muito bom. Excelente. Guilherme, nós vamos agora aos nossos comerciais, voltaremos em seguida, entende, para continuar na entrevista. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando o secretário do Governo do Estado de São Paulo, Guilherme Assis Domingos, ex-presidente da Associação Comercial, ex-deputado federal, com algumas, e ex-constituinte, algumas emendas constitucionais no processo, no sistema tributário, alguns dos artigos da Constituição de Defesa do Contribuinte foram colocados pelo professor Guilherme Assis Domingos. Como eu faço em todos os programas, sempre ofereço um livro. Esse é um livro de meditações. Aos 88 anos, nós vamos fazendo meditações. E é um livro, eu aproveito o livro de caminho de São José Maria Escrivá, escreveu 999 pontos, e faço uma meditação sobre cada ponto de caminho. Estou remetendo amanhã para a Secretaria de Governo. Muito obrigado, Luiz. Aliás, eu tenho como um troféu o livro do seu Martins, seu pai, uma imensa dedicatória a mim, que eu vou tirar uma cópia e vou até lhe mandar quando ele lançou o seu livro. Você se lembra que ele começou a escrever aos 84 anos, né? Com o prefácio do Menotti Del Picchia, e escreveu até os 102, 7 livros, né? Entrou no Guinness Book por essa razão, o autor que mais tarde começou a escrever. Mas, Guilherme, o que eu gostaria, nesse segundo bloco, é todo um projeto de se voltar para o centro, que o centro foi gradativamente perdendo o seu charme, a sua... eu me lembro quando menino, quando se queria fazer um passeio, disse, vamos conhecer o centro, vamos ao centro. Lembro quando o papai ainda, quando nós éramos crianças, disse, vamos ao centro, que lá está iluminado, os letreiros, para vocês verem, o Correio, Conservatório Musical, Palácio dos Campos Elíseos, tudo. E depois o centro foi se degradando. Mesmo o Poder Judiciário era todo concentrado no centro, né?
E agora há todo um projeto para reurbanizar, não reurbanizar, mas para retomada do centro, para dignificar novamente. Eu gostaria que o nosso telespectador se falasse, e sei que isto está a seu encargo dentro do governo do Estado de São Paulo. É a missão que o governador Tarcísio me delegou como secretário de projetos estratégicos. A retomada do centro, você falou do seu tempo de infância, e nas pesquisas, né, o paulistano tratava o centro como a cidade. Vamos para a cidade. Porque o paulistano é bairrista, ele mora nos bairros, tanto é que tem o pessoal de Pinheiros, que é pinheirense, o da Lapa é lapiano, o da Moca é moquense. Daí para frente nós vamos, porque eles têm mil países, né? O meu bairro é onde eu moro. Agora, isso é o meu bairro. Agora, a cidade é de todos. Então, vamos à cidade. E esta cidade foi abandonada. E há um ressentimento dos paulistanos sobre este abandono do centro, porque nós estamos relegando a nossa história, estamos abandonando a nossa história. E aí nós tomamos uma decisão, que é a decisão de efetivamente retornar ao centro, trazendo o poder inteiro para o centro, ali no primeiro bairro planejado de São Paulo, que foi o bairro dos Campos Elíseos, planejado por dois alemães. Um era o engenheiro Notman e o outro era o outro engenheiro era agora aquela rua famosa lá no centro, que é o... Bom, já falo. Então, esses dois... Ah, o Ramos de Azevedo. Não, eram dois alemães. Alemães. A Notman e Glett. Por isso que tem a Alameda Glett e a Alameda Norte. São os fundadores. E foi um bairro planejado, um bairro cujo urbanismo até hoje permanece. Quando você olha a beleza da Avenida Duque de Caxias, a beleza da Avenida Rio Branco, a beleza que tem a nossa Praça Princesa Isabel, que é a nossa esplanada dos Bandeirantes, que nós estamos chamando. Essa praça, ela lembra até o eixo monumental, a Praça Central de Brasília, né, que é a esplanada dos ministérios, onde caberia nós levarmos toda a administração pública para lá. Por quê? Para nós termos ganho de eficiência. Para você ter uma ideia, Ives e telespectadores, o Estado de São Paulo está em 63 imóveis na cidade de São Paulo. Ocupa 830 mil metros quadrados. Tem 25 mil funcionários nesses próprios. Se você dividir metro quadrado por funcionário, daria 35 metros quadrados por funcionário. Portanto, você está com área sobrando. E você paga a manutenção por metro quadrado. Nós precisamos do quê? Precisamos de uma área de 200 mil metros quadrados. Nós vamos nos livrar de 500 mil metros quadrados. Trazendo os mesmos 25, nós vamos ter 12 metros quadrados por funcionário, que é excelente, é cômodo, em prédios ultramodernos, que vão economizar em energia, vão economizar em água e, o mais importante, a administração toda junta. Você, para atravessar, para despachar, atravessa a rua. Aqui você tem que despachar, atravessar a cidade. São 2 horas de locomoção. Quem queira despachar com o governador aqui. É totalmente caótica e ineficaz o sistema. Então, nós resolvemos fazer uma intervenção urbana e uma intervenção humana. Porque a intervenção humana, não adianta nós levarmos o poder de Estado lá, se nós também não encaminharmos o problema da Cracolândia, que esse é um problema que se esparrama por todas as grandes cidades do nosso Estado, por que não dizer do país. E aí é o trabalho do acolhimento, o trabalho do acompanhamento. Então, esta intervenção que o Estado está fazendo,
em parceria com a própria prefeitura, é para dar efetivamente o start, até porque nós devemos levar novamente a habitação para o centro, as pessoas morarem no centro. Não adianta eu levar só escritórios, porque se eu levar os escritórios só às 7 horas da noite, vai todo mundo para casa e fica uma cidade fantasma. Nós queremos uma cidade viva. São Paulo, na sua parte central, tem que ser uma cidade 24 horas, funcionando 24 horas, para que você tenha condições de ter vida naquele centro. Então, o capital inicial que nós estamos iniciando é exatamente esse projeto da mudança de todas as secretarias e autarquias para um lugar só, na Praça Princesa Isabel, onde nós temos lá na ponta o nosso ícone, ou o nosso carinhoso edifício do Palácio dos Campos Elíseos, que é da nossa história, vendido por Pacheco Chaves ao governo do Estado de São Paulo. Me diga o seguinte, Guilherme, um dado. É um projeto, enfim, de qualquer maneira, apesar, terão que deixar imóveis para irem os próprios imóveis, esses imóveis que conservatórios vão ter que serem, evidentemente, adaptados novamente para a administração, esses estão alugados, etc., ou melhor, que são dos senhores que vão ser utilizados. Eu pergunto, isto se calcula quanto tempo e, ao mesmo tempo, qual é o custo dessa operação de retomada do centro? Nós assinamos agora um projeto com a FIP, né, da Universidade de São Paulo, da economia da universidade. A FIP ela já contratou todos os especialistas para nos darem, no prazo máximo, 6 meses, a confirmação da nossa previsão. E a nossa previsão é que os imóveis que sobram, que serão desativados, cobrem totalmente o custo das áreas para o erguimento dos edifícios. O erguimento dos edifícios ela virá por parceria público-privada, porque hoje o capital privado investe e dá um prazo de 30 anos, 35 anos, para esse imóvel retornar para o próprio Estado. E o Estado pagaria uma contraprestação nesses 30 anos. Então, nós não teríamos um impacto em cima das contas públicas considerável. Portanto, nós consideramos o projeto absolutamente viável, até porque nós vamos ter uma economia de escala muito grande em termos de diminuição dos custos de administração do próprio Estado. Então, esse estudo da FIP, dentro do prazo de 6 meses, ele nos dará todo o retrato para nós darmos o start no projeto. Agora, para ficar pronto, isto vai em 2 gestões. Ou seja, nós temos a primeira gestão que talvez esperamos que os esqueletos já comecem a subir e ficar pronto mesmo até os meados de uma segunda gestão do Tarcísio, que eu acho que ele vai para a reeleição para cumprir as promessas de campanha. Muito bom. Meu caro Guilherme, estamos chegando ao fim do programa. Eu quero agradecer muito a sua participação, a alegria de rever esse querido amigo, 50 anos de amizade, é algo que nos dias atuais tem valor, que nós percebemos que as amizades são feitas e desfeitas por aqueles que vivem, enfim, discutindo política, realidades brasileiras, e nós mantivemos essa amizade durante meio século, praticamente. Então, quero agradecer muito a sua participação no programa. Meus telespectadores se aperceberam a nossa intimidade, o próprio tratamento no programa, nos chamando de você, significa o quanto nós nos queremos bem. E eu os espero novamente, senhores telespectadores, para o próximo domingo.